Boa tarde a todos os amigos e amigas que nos acompanham no São José News. Hoje estamos no Iris e vamos conversar com o nosso amigo Valdair Ferreira, produtor rural. Ele vai nos contar um pouco a história do Iris, vai contar a história da sua família. Então, Valdair, muito obrigada por estar aqui nos recebendo o São José News e por compartilhar conosco a sua história. Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos que acompanham o São José News. Obrigado pela presença de vocês aqui, dando essa oportunidade. Parabéns pela iniciativa, esse trabalho. É muito importante reviver essa história do nosso município, né? Então, minha família é natural daqui, né, principalmente por parte da minha mãe. Meu pai veio para cá, me parece que é 78 ou 79, quando casou com a minha mãe. O meu avô, que era o Manuel José Ferreira Primo, e a minha avó Maria da Glória, meus avós maternos. O meu avô paterno, que era o Sebastião, minha avó materna Maria Rosa, que o meu avô Sebastião eu não conheci, né? E meus avós maternos foram nascidos e criados aqui e trabalharam muito por aqui com trabalho social, foram produtores rurais aqui também, produziram nessa parte de terra que a gente viu anteriormente, plantavam café, plantavam cana-de-açúcar, feijão e muitas outras coisas para o sustento da casa e também para partilhar com amigos e vizinhos, porque a dificuldade de comércio naquela época era muito diferente de hoje, então era pior as coisas, né? Seu avô tem um apelido engraçado, né? É diferente. Seu Manuel Ludogélio, que era assim que o pessoal chamava ele? Isso, bom lembrar. Meu avô era conhecido como Manuel Ludogélio e a minha avó era conhecida como Dona Cote, meus avós maternos, né? Então, todo mundo aqui conhecia meu avô como Manuel Ludogélio, não o Manuel José Ferreira Primo. E a minha avó como a Dona Cote, e não a Maria da Glória. E viveram aqui, né, parte da vida, talvez toda a vida aqui, né? E tiveram 3 filhas e um filho adotivo, né, que também faz parte da família. E ficaram por aqui até sua aposentadoria. Meu avô, como eu falei, ele vivia da produção rural aqui, né? Conta os antepassados que meu avô, quando ele comprou essa propriedade, parece que na década aí de 20, 30 por aí, ou 40, né? Entre esse período de 1920 a 1940, ele fazia carvão e criava frangos para pagar a propriedade. Nossa, para pagar aqui a propriedade ele já fazia carvão e frango. Ele fazia carvão e criava frango. Na época era o frango de terreiro, não era o frango de granja igual a gente tem hoje, né? Era o frango de terreiro e tudo um comércio muito difícil. Há quem disse que ele teve empréstimo com o banco para pagar a propriedade, negociou e pagou, né? E deixou de herança, né, para a família. Ele faleceu em 96 ou 97, por aí, se não me falha a memória, e deixando essa propriedade para os herdeiros, juntamente com a minha avó. E o Iris é grande, mas naquela época não eram tantas pessoas assim, né? Então, quem morava aqui basicamente era a família de vocês e mais algumas pessoas. Como que era, assim, as pessoas que viviam aqui nessa época? Então, naquela época era assim era um modo de vida muito interessante, porque a maioria era família e quem não era família era amigo muito próximo. Eu era até um compadre. E por isso essa produção que todo mundo tinha nos seus quintais, onde que lhe pertencia, a maioria dela era dividido, né? O meu avô contava que matava porco, né? Naquela época podia matar o porco em casa, não tinha problema, hoje não pode mais, né? E ele dividia, botava no cesto e saía para dividir com os amigos, dividir com os parentes, ia daqui até lá para o lado da Batalha, ali na divisa com Palmeiras, para dividir. E quando as pessoas de lá faziam isso também, trazia para dividir. Poxa, que legal. Você me contou a respeito do arroz. Tinha aqui, né, uma parte que produzia arroz também. Isso, muito bem. Essa parte do arroz eu já lembro, eu já era bem criança e tinha um senhor, o nome dele era Seu Zé. Ele plantou arroz, na época ele conversou com os proprietários, todo mundo cedeu para ele o espaço para ele explorar, para produzir o arroz. E ele explorou toda essa área onde que eu mostrei para vocês com arroz. E deu muito arroz. Olha. E é interessante que
fez a colheita do arroz, aí deu um X de arroz para cada proprietário, era aquela mesmo uma fraternidade, era coisa para divisão. Né? Muito interessante isso. Daí, em relação à energia, seu avô também participou, né, para conseguir trazer energia aqui para o Iris. Então, meu avô, a energia aqui nessa propriedade chegou em torno aí de 1988. Ela tinha energia ali no abatedouro e nas fazendas para aquele lado de lá, para cá não. Então meu avô ele foi assim uma peça-chave na época, que deu várias viagens daqui a Areal, saía de madrugada para levar papéis e processos e essa coisa toda, dificuldade com o transporte de ônibus. Então ele descia a pé daqui até na Jaguara, para tomar um ônibus na Jaguara para ir até Areal, para voltar. E tinha dias que ele saía de casa de madrugada, tipo assim, clareando o dia, só voltava à noite, resolvendo essa questão da energia para a gente ter hoje esse benefício aqui. Nossa, que bom, né? Que guerreiro, né? Meu avô foi um guerreiro aqui, foi um grande homem, todo mundo se dava bem com ele, ele se dava bem com todo mundo. Então, assim, teve uma grande importância, contribuiu muito para que a gente tenha isso aqui hoje, para tanto no crescimento social quanto no crescimento ambiental. Tudo, meu avô contribuiu muito com isso. E o carro? Os primeiros carros que tinha aqui no Iris? Então, nessa época eu era bem criança, era bem criancinha mesmo. Então tinha 2 carros. 2 carros? Só tinha 2 carros aqui, tirando os carros da fazenda, que eram os carros de trabalho da fazenda, não dos funcionários, da própria fazenda. Só tinha 2 carros aqui, que um era do meu avô e um era de um senhor que morava ali embaixo, depois da batedora, chamava seu Zé Cunha. Então o do meu avô não funcionava direito, o do seu Zé Cunha funcionava. E era uma dificuldade muito grande, porque até a questão de hospital, a questão de levar uma criança ao médico, então tinha essa dificuldade também, que tinha que pegar um carro, arrumar uma carona com o seu Zé Cunha, porque não tinha outro, para fazer isso. Às vezes ele cobrava um frete, às vezes pegava uma ajuda no combustível, às vezes não pegava nada. Então, e o meu avô fazia esse trabalho, ele ia a pé lá, né, chamar o seu Zé Cunha para socorrer quem estivesse precisando. Oh, meu Deus! Isso até começarem a vir os carros, a questão de asfalto, levou mais tempo ainda para chegar. O asfalto levou mais tempo, né? Que aqui não tinha ônibus. O ônibus entrou aqui, começou a primeira viagem de ônibus aqui foi em 97. Nessa época meu avô já não estava vivo mais. Nossa. Né? Então aí começou a circular o ônibus e as pessoas foram, né, conseguindo adquirir mais uns carros e foi crescendo. Hoje aqui tem muito mais carro. Quase toda casa deve ter um carro, pelo menos, né? Tá mais ou menos essa média. Então hoje a coisa não tá tão boa, mas já teve pior. Imagina. Você tem uma ideia, meu pai é um guerreiro. Minha mãe também foi uma guerreira. Uma pena não estar por aqui para participar dessa história, né? Ela está nos braços do pai. Ela faleceu em 2015. Então eu venho de uma família de 6 filhos e só meu pai trabalhava, né? Naquela época não tinha essa cultura da mulher trabalhar fora. Então só meu pai trabalhava para sustentar esses filhos, sustentar a família, e 4, 5 filhos na escola. Né? Então ele era pequeno pecuarista. Essa área que eu falei que o meu avô plantava, explorava na parte da cana, o café, o feijão, essas coisas todas. Tinha uma parte que sobrava, que meu pai criava vaca de leite, criava bezerro de corte. Ele arrumava pasto emprestado com os vizinhos, em troca de fazer cerca, fazer acero para não pegar fogo, e explorava na criação. Ele criava vaca de leite e para complementar a renda também, e bezerro de corte para complementar a renda. E minha mãe ajudava a cuidar do gado para manter nessa atividade, cuidar da renda. É uma batalha, né? Muito guerreiros, né? As coisas realmente não estão fáceis, mas realmente, né, já teve períodos mais difíceis, né? Olha, é muito difícil, né? Porque principalmente o deslocamento daqui. Hoje, né, se tem um carro, se não tem um vizinho bem próximo que tinha. Eu me lembro que uma vez o meu irmão caiu fazendo um galinheiro e caiu, quebrou os 2 braços. Oh, meu Deus. Isso foi já em 90, entre 96 a 98, por aí, ou até 2000, de 96 a 2000, né, para a gente não errar na data. E eu tive que sair de bicicleta para ir lá na casa de uma pessoa
para arrumar com o carro para vir aqui para levar ele até o hospital. Nossa, Enquanto isso, ele com os 2 braços quebrados em casa. meu Deus. Então, realmente era uma vida muito difícil. E eu falo, né, meus pais foram grandes heróis. Meu pai continua sendo esse herói até hoje, né? Valdair, mas você falou 6 irmãos. E os irmãos hoje não estão na atividade, não são produtores rurais como você. Então, eu me iniciei na produção rural em 99. De 99 para 2000, né? Para ser bem preciso, em agosto de 99. Em agosto de 99 foi o meu primeiro trabalho rural, né, na roça de lavoura. E dali eu fui, né? Meu pai sempre me ajudou muito, minha mãe me ajudou muito, né? Meus irmãos também me ajudaram muito. E foram terminando os estudos, foram ficando, né, comigo na roça, plantando lavoura de maxixe, tomate, couve-flor, chuchu, essa coisa Aqui toda. no Iris ou não? Um período foi aqui no Iris, e um outro período foi lá na Batalha. Trabalhei lá na Batalha, eu trabalhei cerca de uns 13, 15 anos lá. E morava aqui, eu ia a pé até lá todo dia. É um pedaço, hein? Outra luta. Tem o chão. Outra luta, né? E trabalhei aqui também de aí, agosto de 99, um pedaço de 2000, 2001, 2002. Eu trabalhei por aqui plantando lavoura. E tinha terrenos arrendados, contrato de parceria com alguns proprietários aqui, porque aí já passou, só essa propriedade nossa não comporta mais o número de trabalhadores, né? Aí meus irmãos foram assim, trabalharam comigo e depois foram saindo, arrumando um emprego de carteira assinada, uns não se identificaram com o trabalho da roça, foram saindo, né? E estou nessa luta aí desde 2000, né? 99 20 para 2000. anos na atividade. 20 anos na atividade. Hoje, né, só ficou eu na atividade aqui, nessa propriedade que pertence à minha família. E hoje você tem a lavoura e também hoje você trabalha com as galinhas. Estamos aqui com esses ovos. Como que está a atividade aqui no sítio atualmente? Tem a lavoura ainda ou hoje você só está com as galinhas de postura? Então, hoje eu só estou com as galinhas de postura. Trabalhei diretamente nesse período todo de 99 a 2015, diretamente na lavoura, com a plantação de tomate, essas coisas. De 99 eu passei a ficar indiretamente por outros compromissos, tive que sair da lavoura, né, por razões pessoais, tive que sair da lavoura, aí foi onde eu comecei com a galinha. E estou até hoje só com essa atividade da criação de galinha caipira. Galinha caipira, e como que está sendo essa sua nova experiência com a galinha de poedeira? Essa nova experiência tem sido também outra batalha, né? Por causa do preço do insumo está muito alto, o custeio muito alto. E tem hora que a gente tem que matar no peito, não tem como passar todo o aumento que recebe nos ovos, porque para não chegar na mesa do consumidor também muito caro, né? Então tem sido assim uma batalha e uma experiência muito boa, né? Que estou lidando com aquela coisa que eu gosto e ao mesmo tempo valorizando, né, uma cultura que lá no passado, né, foi iniciada pelo meu avô. Talvez ele tinha até essa ideia de implantar essa cultura, de criar galinha, né? Ele criava o frango, né, e talvez tinha essa ideia. Então, para mim é muito, muito interessante mesmo. E como que começou essa ideia? De onde partiu essa ideia de você começar com as galinhas? Essa ideia de eu começar com as galinhas foi através de uma conversa na Emater, né, resolvendo questões aí de documentos de lavoura, né, e conversando com o veterinário, o Dr. Antônio, ele me deu essa ideia, se não me interessava a criar as galinhas. Olha só. E eu não tinha noção, né, embora trabalhava tanto tempo na roça, mas não tinha uma grande noção com galinhas. Já trabalhei na época que eu era bem adolescente, eu trabalhava numa granja. Eu trabalhava depois da escola numa granja. Mas não tinha assim uma experiência com vacinas, com cuidados e, né, debicagem, temperatura, né, o programa de luminosidade. Então eu não tinha isso. Aí o seu Antônio me deu essa ideia e eu cheguei em casa, contei isso em casa. Eu já era casado, já nem morava mais aqui. Aí eu cheguei aqui, conversei isso com meu pai e com a minha mãe. E eu era casado de pouco tempo, meu filho tinha na época aí uns 2 anos, 2, 3 anos. Aí certo dia, né, minha mãe saiu com meu pai e compraram 20 franguinhas. E fizeram o galinheirinho e tudo e deixaram, né, por ali. Aí quando chegou um certo dia, ela chegou e
E foi sair. Essas galinhas fica aí pro João Miguel, que é o meu filho. Deixa pro meu netinho para ele crescer e vai chocando essas galinhas para aumentar, para ele fazer uma granja grande aqui para ele. Ah, olha só, já ganhou de presente a produção. Pronto. Ganhou de presente. Aí dali eu comprei mais 20 e fui começando, né? Foi aos poucos, né? E hoje a gente tem aqui uma quantidade aí na faixa de umas 500 a 600 aves. Nossa, como cresceu? Como cresceu, viu? Uma Mas iniciativa lá, um pequeno presente, começou com 20 e já está quase 600 galinhas. Começamos com 20 e tem um propósito aí de aumentar mais, de valorizar mais. Bom. Preciso aumentar. Graças a Deus, isso aí. E hoje, para onde que, né, a gente sabe das dificuldades, o insumo caro, mas hoje por onde você consegue vender esses ovos? Tá só em São José? Como que está sendo a sua venda hoje? Então, boa pergunta. Os ovos eu vendo aqui em São José. Mas aqui em São José a venda do ovo caipira é um pouco assim, ainda é um mercado pouco disputado, mas porque tem muitas granjas com ovo convencional e tudo perto, as pessoas vão e compram da granja que tem um preço melhor do que o caipira. Então a maioria da nossa produção hoje a gente vende para Itaipava e Petrópolis. Aqui em São já José, está saindo da cidade, novos mercados. Tem clientes aqui em São José. E temos a intenção de implantar o mercado aqui em São José também, né? E essa venda para São José é entrega a domicílio? Como que é a venda, a distribuição desses ovos? Então, em São José, a maioria entrega em domicílio. As pessoas fazem contato, aí perguntam, o dia que eu passar aqui, deixa para mim, deixa 3 dúzias, 5 dúzias, 4 formas. Então, vamos fazendo esse contato, aí eu vou, né, botando tudo ali, aí vamos passar um exemplo, vou passar aí na tua rua na sexta-feira. Aí eu passo fazendo aquela entrega na sexta-feira. Ou na segunda-feira, passo fazendo também essa entrega na segunda-feira. E os ovos fresquinhos? Fresquinhos. No dia, você consegue coletar no dia e repassar, fazer as entregas? Então, a maioria das vezes, do dia não dá para atender aquele pedido daquele dia. Aí eu tenho que agregar para o dia seguinte. Né? Mas assim, ovos sempre fresquinho, saindo direto do ninho da galinha. Fresquinho, fresquinho mesmo. Que bom. E esse período de crise, como que foi? Esse período que, né, tantos produtores, né, tiveram tantas dificuldades, como que você se vê nesse meio da pandemia? Como que ficou a questão da venda do ovo para você? Então, no começo da pandemia foi assim muito difícil, né, psicologicamente, mas não comercialmente, porque o comércio, como é uma entrega em domicílio, os clientes descobriram que eu fazia esse trabalho e muitas pessoas que não eram meu cliente passou a ser cliente porque descobriram que eu fazia esse trabalho, né, e da entrega, né, sabia da origem, então evitavam comprar um ovo de fora que talvez teria mais exposição ao risco de contaminação, e as pessoas às vezes sair de casa para ir lá no hortifruti buscar. Então muitas pessoas se tornaram meus clientes, nossos clientes, através da pandemia. Mas foi um momento muito difícil psicologicamente, porque a gente não sabia como ia ser o desfecho da história, né? Verdade, imagino. Mas que bom, ganhou novos clientes com isso, né? Aumentou aí a popularidade dos ovos. Qual? É a Granja Caipira do Vale. Granja Caipira do Vale. Granja Caipira do Vale. Ai, que bom. E como que vocês trabalham aqui? Qual o diferencial de vocês em relação à produção, à alimentação das galinhas, aos cuidados com elas? Qual a diferença do ovo caipira para o convencional? Então, na verdade, o ovo convencional é aquele que a galinha é criada na gaiola, né, e ela fica confinada ali somente para a produção de ovos. E ela só consome a ração. No sistema caipira, a gente trata com ração, milho, capim picado, resto de verduras, e elas ficam soltas dentro de um galpão, porque se elas ficarem soltas direto, fica exposto a risco, né, de cachorro atacarem, a perda de ovos, do ovo que fica exposto ao sol, exposto a sereno, que às vezes a gente não veja para colher num dia, então qual é o risco de estragar. A gente cria elas soltas em um galpão onde elas são livres, tem espaço para voar, elas têm poleiros, então elas fazem uma verdadeira bagunça. E o diferencial é isso aí, é o tratamento mesmo, né? O capim picado é muito mais trabalhoso, mas ainda é um trabalho que vale a pena. E quem trabalha com você? Hoje a sua família participa? Quem que está trabalhando contigo? Quem cuida dessas galinhas? Então, na realidade, né, meu pai que mora aqui, meu irmão, eles me ajudam,
né, a fazer esse trabalho. Eu venho para cá, aí meus filhos às vezes vêm, me ajudam, né? A minha esposa tem as atividades dela, que ela faz artesanato, né, essas coisas de menina, lacinho, tiarinha, essas coisas, muito bonito também. Também é uma grande ajuda, né, financeiramente, e me ajuda também. Tem hora que eu estou enrolado para embalar isso, às vezes um cliente, né, pede o ovo em cima da hora, e eu quero atender aquele cliente, então ela me ajuda muito também, embora ela não tenha uma raiz assim da roça, né, como eu tenho. A gente tem uma grande diferença nisso, mas se adaptou muito bem e me ajudou muito. Eu tenho 10 anos de casado, 11 anos de casado, e desses 11 anos eu trabalhei aí na roça. 11 anos de casado, eu devo ter trabalhado aí uns 7 anos na roça ainda, e ela me ajudava muito nessa época. Ai, que bom. E as crianças, né? É um casal? É um casal. E eles já participam aqui contigo nas atividades? Já conhecem o campo? Já conhecem as galinhas, os ovos? Já estão nesse meio? Já estão nesse meio, e eu gosto de trazer eles para cá comigo, que eles ficam, né, interagem com as galinhas e catam os ovos. Minha filha tem 2 anos, meu filho tem 10, então me ajuda muito também, né, esse final de semana que eu fui passar os ovos, né, dessa caixa para a cartelinha de dúzia. E aí eu enrolado, tinha que fazer outras coisas lá na granja. Eu falei com meu filho, tu vai encaixando isso aí. Ele foi, deu conta do recado, fez tudinho. Ai, que Minha bom. filha também ajuda. E é muito gratificante poder participar desse trabalho família, dessa agricultura familiar, né, um ambiente mesmo familiar, um ambiente gostoso de trabalhar mesmo. E a sucessão familiar vem sendo uma discussão que nós estamos tendo no interior. Uma grande discussão, porque há anos atrás, qual que era o raciocínio, né? Às vezes as pessoas trabalhavam na roça e com tantas dificuldades que tem no campo, né? Dificuldade de acesso, dificuldade da logística e a mão de obra também. E além das questões, né? Só hoje estamos aqui com chuva, então trabalhar no campo era uma atividade muito sofrida. Então os pais queriam que os filhos estudassem e fossem para a cidade. E aí o campo ficou sem mão de obra e ficou cada vez diminuindo mais a quantidade de famílias no campo. E ultimamente o que a gente tem visto aqui em São José, e é um apoio que a gente quer dar, é que as pessoas continuem no campo, podem até ir para a cidade, vão, estudam, mas que voltem para o campo e façam uma atividade diferente, como você vem fazendo, sabe, produtos artesanais, produtos, né, com características diferentes, mas que agreguem valor, que gerem resultado para o produtor aqui no campo, e que as famílias fiquem, né, no campo, que valorizem, né, que gostem, que se sintam também valorizados por estar aqui no campo produzindo alimentos de qualidade para ser consumido na cidade. Então, na verdade, o que acontece, né? Todo pai, toda mãe quer que o filho seja alguém na vida. E o que eu sempre falo com meu filho, filho, vai crescer, vai ser o quê? É interessante, né, esse assunto que você tocou. Meu pai me ensinou a trabalhar desde criança. Ele foi meu professor. Então, desde criança, ele pegava a empreitada para roçar pasto, fazer serviço para os outros, para algum vizinho, e me levava, né, levava meus irmãos. Então, a gente tinha que estar ali. Por mais que não fizesse nada, mas tinha que estar ali. Então, ou seja, a gente passou a ver no meu pai um espelho de um trabalho, né? E ele fez, assim, falava isso: estuda, lê, vai ser alguém na vida, estudem para não ficar na roça, não agarrar no cabo da enxada, não sei o que e tal. Pra você ter uma ideia, eu saí daqui e estudava lá nas Palmeiras até 94 para fazer o primário. Quando eu fui para Jaguara, em 95, eu estava doido para estudar, porque eu sempre gostei de estudar. Eu gosto de ler livro, eu gosto de me aprofundar, né? Gosto de saber, sou curioso mesmo. Então, e meu pai, né, com aquele esforço todo para estudar, e eu doido para estudar, mas também estava doido numa bicicleta, como o sonho de qualquer moleque daquela época. Hoje, qualquer mulher que você perguntar vai querer um smartphone, um videogame ou qualquer outra coisa. Mas naquela época eu doido numa bicicleta. Então eu falei, não, pai, eu não quero estudar, é muito longe, não sei o que e tal. Aí pegou e falou, se eu te der uma bicicleta, tu vai? Eu falei, se o senhor me der uma bicicleta, eu vou. E ele me deu a bicicleta, né? Fui estudar, me deu a bicicleta. Difícil para pagar aquela bicicleta, porque a bicicleta na época custou aí mais de R$200, e um salário naquela época era na casa dos 100, talvez um pouco para baixo ou um pouco para cima. Então, imagine, um pai com 6 filhos em casa, só ele trabalhando para tirar 200 e poucos reais para comprar uma bicicleta, era muita vontade de que o filho fosse alguém na vida, né? E, né, fui, estudei, me formei, e eu comecei na roça. Quando eu saí da escola, terminei o primeiro grau na época, o ensino fundamental,
e estava uma dificuldade de emprego muito grande. Então assim, eu me ingressei na roça na época, não foi por uma opção porque eu gostava, foi por falta de emprego. E com esse me ingressar na roça, eu passei a gostar do serviço da roça. Eu passei a achar interessante aquilo, você plantar, você produzir, você bota aqui na mesa de um brasileiro, vê que alguém tá elogiando o seu trabalho, vê que alguém precisa do seu trabalho. Eu passei a gostar disso e foi onde eu fiquei até hoje, né? Teve um período da vida que eu fiquei assim, como já falei antes, fiquei indiretamente ligado à produção rural, né? Mas agora, hoje, eu estou diretamente de novo. É uma experiência muito boa, né? O que eu falo para o meu filho, filho, vai crescer, vai ser o quê? Rapaz, não sei. Eu ainda sou tão pequeno. Eu falei assim, olha, vai pensando o que você vai ser quando crescer. Mas, né, eu pretendo formar meus filhos para ser bons cidadãos, bons trabalhadores, né? E acho que a gente está assim vivendo um período de acabar com esse preconceito que a roça é para quem não sabe nada, que a roça é para analfabeto. Não, a roça é um mercado de todos. Sim, e é aqui que sai a nossa alimentação, né? A gente tem que lutar contra essa visão, né? Que é essa visão da roça, essa coisa de pessoas, né, sem instrução. Não é isso. A gente vê, né, exemplos como você que estudou, que está na cidade também, que conhece, que foi buscar informação, que está aqui produzindo um alimento diferenciado, com uma qualidade diferenciada, um valor agregado diferenciado, por conta disso, né? E a nossa alimentação vem do campo, então a gente tem que se orgulhar muito de estar no campo, de estar aqui no interior, sim, e que as nossas crianças, né, possam crescer com essa mentalidade que talvez a minha idade, que regula mais ou menos contigo, essa visão era pejorativa se a gente pensar 30 anos atrás, ser da roça. Com certeza. Né? E então, que a gente possa levar essa mensagem. Eu fico muito feliz por suas crianças já estarem aqui acompanhando e que se elas se orgulhem, mesmo se elas tiverem outra profissão, mas que se orgulhem de estar aqui, né? Que talvez mantenham também a produção, o sítio, a atividade, né? E continuem alimentando as nossas mesas. Isso, teve um cursinho que eu fiz, né, sobre o reaproveitamento de terras, sabia reaproveitar aquilo que muitos dizem que não serve, que aqui não dá isso, aqui não dá aquilo. Só resumindo, que dizia que um pai tinha 3 filhos e os 3 filhos estudaram e foram 2 para a cidade, e um ficou em casa cuidando dos pais. Um pedaço de terra que eles tinham, que não servia para nada, eles encontraram a solução de fazer uma criação de abelhas, né? Um outro pedaço onde que não servia também, que tinha um pedregulho, não sei o que e tal, conseguiram explorar ali para alguma coisa, né? Falaram, não, aqui dá para fazer alguma coisa também. E foram. Esse filho que ficou na roça, ele trouxe aquela memória do pai de volta, né? Que a vida de juventude daquele pai naquela propriedade, ele levantou essa autoestima e conseguiu trabalhar de modo diferente, né? Porque às vezes a coisa não dá, não que a roça seja ruim, não que o comércio seja ruim, às vezes é a maneira de trabalhar. Então é preciso a gente buscar conhecimento, né? Hoje a gente tem um acesso à internet e assim, eu tenho buscado conhecimento, buscado informação com a Secretaria de Agricultura, tenho buscado aí com a Emater, tem dado um apoio muito grande, né? Eu me orgulho de hoje eu conseguir emitir uma nota fiscal de meus produtos em cima dessa propriedade, dessa contribuição para o município, de trabalhar dentro da legalidade. Então, é assim, uma coisa que, graças a Deus e graças a meus pais que me ensinaram a trabalhar, porque se meu pai não me ensina a trabalhar, quando eu terminei naquela época que não tinha um emprego, eu tinha talvez, nem sei qual seria o rumo, né? E hoje, assim, sustento a minha família com o trabalho daqui. Que bom, né? Parabéns, viu? Parabéns, e que cada vez tenham mais sucesso a Granja Caipira do Vale. Granja Caipira do Vale. Então que venha cada vez com mais sucesso e deixe essa mensagem, né? Essa mensagem tão bonita para São José do Vale do Rio Preto, para nossa região, que cada vez possamos nos orgulhar mais de estarmos, sim, no campo e alimentarmos as famílias brasileiras. Então isso é muito interessante, um fato. Na época da greve dos caminhoneiros, né, teve aquela situação, então não tive como escoar a mercadoria que a gente tinha. E fomos ficando, ficou estoque de ovos aqui a semana inteira, não tinha carro para transportar, não tinha combustível, não tinha nada. Em um certo dia eu estava numa loja de ração, também não sabia como que ia fazer com o milho, com a ração, porque estava tudo em greve. E chegou um carro com 3 pessoas, um senhor com um jaleco branco, dizendo que ele era médico, não sei se era mesmo, porque eu não o conheço,
que era médico do Rio, precisava de ovos para a dieta dos pacientes naquele dia de qualquer maneira. E não estava encontrando em lugar nenhum. E eu pude atender, né? Tive essa honra de poder atender esse grupo de pessoas, levaram na época tudo que tinha. Então, assim, novamente falando, é um trabalho que para mim é muito gratificante isso. Parabéns, viu? Obrigado. Fico muito feliz em saber também. Essa é uma linda história, né? Que mostra o papel do produtor rural e o quanto vocês são importantes, são a base da economia do país, que graças a Deus nesse período de pandemia é a agricultura, é o agronegócio que está segurando essa barra toda pesada que o Brasil vem enfrentando e nunca deixaram de levar o alimento para a mesa de cada um de nós. Então, graças a Deus, o produtor não teve pandemia, o produtor continuou no campo todo dia, debaixo de chuva, não pode parar. O produtor ele é 36, 48 horas por dia, ele não pode parar, não tem férias, 13º, não tem nada. Então, né, só tem a recompensa da gratificação. Graças a Deus. Não tem pandemia, o agro não pode parar. Parabéns, viu? Fico Obrigado. muito feliz que cada vez venha mais sucesso. Então agradeço, né, de novo a presença de vocês aqui, tá? Ficam sempre aí de portas abertas na hora que precisarem de alguma coisa de mim. E na hora que eu precisar também, bato na secretaria, conosco, com certeza, conte com a gente. Muito é um obrigado grande mesmo. exemplo para a nossa cidade e para os nossos produtores. Muito bem. Obrigada.